gente lê o nome delas, a gente vai ver de onde elas saíram, né? Legal. E que estão diante do trono, e que estão diante do trono de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ou seja, Cristo acima de todos, mais Sim, uma ele vez vai aí. se revelando aí, né? A gente percebe, beleza, a revelação de Cristo. Quem que é Cristo? Eu sou o primogênito dentre os mortos, mais ou menos assim. Eu ressuscitei primeiro com o meu corpo glorificado. A galera que veio no discipulado da ressurreição Sim. sabe que ele ser primogênito dos mortos significa que nós vamos ressuscitar também. Sim. Ele está falando, eu ressuscitei, eu fui o primeiro, mas Inaugurou. tem uma galera vindo ressurreta. Ele fala testemunha fiel porque ele é alguém confiável, o testemunho dele é confiável. E ele é o soberano dos reis da terra, ele é rei de reis. Então ele que edifica um rei, ele que constitui um rei e ele que derruba. E ele está acima deles. Esses reis vão prestar continência ao Senhor de maneira plena no seu reinado, mas já hoje ele tem autoridade dentro da sua soberania sobre todo o governo do mundo. Legal. E só para desmistificar aí já Apocalipse no início, quando ele fala dos 7 espíritos, não são 7 espíritos vagando aí pelo ar e tudo mais, né? São para as igrejas mesmo. Sim, sim. Acredito que aí está falando dos... do verso 4... o que é advir dos 7 espíritos, né? Sim, aí ele está falando sim de Isaías, E tudo que fala mais. sobre os 7 espíritos de Deus. Né? Legal. E aqui é bacana que ele fala assim, eu sou a testemunha fiel, você pode confiar em mim. Eu sou o primogênito dentre os mortos, eu morri e ressuscitei, e você também vai ressuscitar. Eu sou o soberano rei dos reis. Coloca ali em cima, aí ele fala assim, e ele que nos ama, mediante seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, ele é tão grande, tão poderoso, tão soberano, mas esse rei, esse soberano, primogênito dos mortos, esse cara tão importante, nos ama. Então esse é uma chave no nosso coração, né? Que ele é o Deus transcendente, mas ele também é o Deus que se encontra presente aqui nessa reunião e na casa de cada um agora, falando e se importando com cada um. Ele está escrevendo isso porque ele ama a gente. Legal. E a gente até tinha falado sobre a questão da unidade, né, da igreja e tudo mais. Aqui ele se importa tanto com isso, porque ele está se revelando nessa unidade, para trazer uma revelação para um todo, para todos ali da asa e tudo mais. Né? Sim. A gente vai ler depois as igrejas que ele está escrevendo, e é muito interessante isso, porque quem planta essas igrejas é Paulo, lá em Atos 19. Né? E essa galera se converte numa parada muito forte, assim, a galera vem e pergunta para Paulo, o que é isso, cara? Que lance é esse do Espírito Santo aí? Ele ora pelos caras, os caras recebem o Espírito, e foi tão forte que eles queimam os livros, né? Eles queimam os livros de idolatria deles, é uma parada muito forte que acontece ali. E Paulo planta essas igrejas, né? Lá, que hoje é na região da Turquia, mas na Ásia Menor, no período bíblico. E o incrível é que aí a gente vê João escrevendo para essa galera. Que louco, ou seja, não tinha placa. Não. Era uma igreja, era uma unidade. Né? Eu fico pensando assim, o cara não escreveu uma carta agradecendo as igrejas, elogiando Paulo. Ele escreveu uma carta corrigindo essas igrejas, revelando Jesus para essas igrejas. A responsabilidade dele em fazer isso, né? Sim, a responsabilidade diante da unidade, né? Diante da unidade, porque Paulo não escreve nada sobre João falando, João interferiu na igreja que eu plantei. Né? Ou seja, não teve isso. Era uma unidade mesmo. João tinha uma parcela no corpo de Cristo que podia exortar aquela igreja e complementaria o ministério de Paulo, porque a igreja era uma só. Talvez seja aí porque Cristo ele se coloca nessa condição. Eu sou aquele, eu tenho esse poder, eu sou o primogênito, para que as igrejas entendessem de parte de quem que está vindo a mensagem. Não é João que está falando, realmente é Cristo que está falando. É Cristo que está então, falando. Preciso com toda aceitar certeza. essa palavra. Com toda certeza é isso. Tenho certeza disso. E o bacana é a gente pensar assim, né? A galera tem uma... É meio utópico. A galera aqui... E eu vejo até líderes grandes falando assim... Quando a unidade da igreja acontecer, aí ele imagina, quando a Assembleia juntar com a Brasil para Cristo e juntar com a Presbiteriana, né? Aí quando juntar tudo isso aí, cara, vai ser incrível. Não, é que tem uma igreja, que é a igreja de Cristo, a noiva dele, está sendo levantada de todo lugar. Tem galera no mundo inteiro levantando com o mesmo sentimento, com o mesmo coração,
com o mesmo entendimento da palavra, com as mesmas visitações de Deus. É a igreja dele que está levantando, ela não tem placa. E aí quem ministra essa igreja são aqueles que estão encarregados disso. Era o que aconteceu lá na igreja primitiva. Essa galera levantou, foi levantada por Paulo. Paulo semeou essa igreja, ele plantou essa igreja e João escreve para ela, exortando essa igreja, porque não era uma igreja de Paulo. Sim. Não era uma igreja de Paulo, era uma igreja de Cristo, e ele também Fantástico tinha isso. responsabilidade sobre ela, né? E quando a gente for estudar também, carta por carta, a gente vai ver que cada um tinha um defeito, uma qualidade. Alguns tinham até mais defeitos iguais, né? Qualidades iguais, mas sempre, todos eles tinham seus problemas, né? Mas ainda era referente à igreja, à unidade, aquilo que Cristo queria que eles se tornassem, que seria um amor unânime, vamos dizer assim. Ele se revela para cada igreja de uma forma, né? A gente vai ver isso nas cartas depois. Legal. Né? Quer que dá spoiler? Ou... Não, vamos pro verso 7 então. Vamos lá. E aí, mais uma vez ele fala, né? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, né? Até mesmo Porque aquele o objetivo do livro inteiro gira em torno disso. vai ser isso. Jesus vai voltar. Entendi. A partir do verso 9 ele fala assim, alguém semelhante a um filho do homem, né? É o título, né? A Bíblia faz essa separação. Então sempre mostrando as qualidades dele, mostrando No quem 9? Cristo é. É um pouquinho entre o 8 e o 9, né? Ele vai falar sobre, e João, irmão, companheiro de vocês, sofrimento. Ah, sim. E aí começa a descrever quem é Jesus Cristo, na verdade, né? Antes do verso 7, o 9 e 8, vamos falar desse 7 aí que você Vamos sim. falou. Ele fala assim, ele vem nas nuvens e todo olho verá. Aqui, cara, a gente já quebra uma coisa da galera do arrebatamento secreto. Jesus vai passar tão baixo e tão devagar que todo olho vai ver. Sim. Então, ou seja, não é secreto, todo olho verá. A galera que está me assistindo aí vai ficar com raiva aí. Você pode até perguntar para o Pedro ali, para a gente tentar discorrer nesse assunto. Mas existe uma ideia do arrebatamento secreto que é muito prejudicial para a interpretação bíblica. Sim. E aqui ele está desvendando isso. Ele está falando, não vai ser secreto. Todo olho verá quando ele voltar. Né? E aí a gente sabe que a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos é um evento que acontece primeiro, né? E a ressurreição dos mortos logo em seguida. Então a gente não tem como encaixar de forma diferente isso. É o que está aí, o que está aí, o que está em 1 Tessalonicenses 5, 4. E aí vai falar assim, cara, não tem como ser secreto, porque ele está falando que vai ser diante de todos os olhos, né? Isso ele fala no 7. E aí ele continua falando, até mesmo aqueles que transpassaram ele, de todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, e certamente assim será. Amém. E ali ele está falando sobre os judeus também reconhecendo ele, né? Tem uma associação bem forte com Romanos 11, que fala sobre a conversão dos judeus. Quem estiver em casa anotando, anota Romanos 11 e lê depois desse texto. Você vai entender que o judeu também vai converter o seu coração ao Senhor. Sim. E até aqueles que transpassaram ele vai olhar para ele. Um dos últimos, né, a fazerem. Na verdade, o último. É o último, né? A última fronteira é Israel, né? E quando eles clamarem pelo Senhor, aí ele vai voltar. Os filhos clamando pelo Pai. Então aqui ele fala, eles vão estar clamando também, né? Eles vão estar lamentando, porque crucificaram ele, né? Aí no 8 ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, que é mais ou menos, eu sou o autor e consumador, é a ênfase, né? Declaro o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui ele coloca um ponto muito interessante, porque a gente está falando de Jesus e ele está falando que ele é eterno, né? Essa conotação é de eternidade, ele sempre esteve, ele é, né? Ele não existe, ele é. Né? Ele é o que é. Ele é o que é, existência. Aí você vê Moisés lá, quando Moisés pergunta, quem é você? Ele fala assim, eu sou o que sou. Sim, porque se a gente fala que Deus existe, que Jesus existe, a gente está colocando um tempo em que ele passou a existir. Mas quando a gente fala que ele é, não tem como. Ele é mesmo. Então ele não foi criado. Tava né? lá no início. Ele estava lá no início. E ele vai falar que ele é o primogênito da criação, né? Para a igreja de Éfeso. Aí a gente continua no verso 9 agora. Ele fala, eu, João, vosso companheiro de sofrimento no reino, na perseverança da fé em Jesus, que estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Aqui basicamente ele está falando, eu estou preso, né? Pátimos era uma ilha que tinha uma função de penalizar alguém. Então tinham muitos criminosos ali e João, o crime dele era ele ter levado a palavra de Deus, né?
E aí tem um lance do mártir lá, né? Que a gente estava conversando aqui antes. É porque, realmente, por exemplo, João, você falou, né? João ele não foi morto, não sofreu uma morte, tipo, não decapitaram o João, não cortaram o braço dele, nesse sentido. Então, era até uma dúvida de quem está em casa e uma dúvida de muitas pessoas, né? Mártir não necessariamente vai sofrer nesse sentido, né? Fisicamente. Mas o que seria um mártir em si? Tem uma linha de teologia que vai estudar só sobre o martírio. Aí tem um livro muito bom, eu já li alguns, mas tem um que é Até a Morte, do Dalton Thomas. E Dalton Thomas. Tá. Ele conta a história de uma missionária irlandesa. E ele dá esse exemplo para falar sobre a vida de mártir, né? Essa missionária, ela com 30 e poucos anos, ela ouve uma pregação e o Senhor queima no coração dela por missões. Ela sai do conforto da Irlanda, de uma família de classe média, para ir para a China, cara. Isso em 1891. Ou seja, era completamente diferente do que é hoje. Sim. Era uma China desestruturada, extremamente budista e hinduísta. Tinha um monte de religião na China, não era só o Estado como é hoje, né? E ela foi para lá e ela ficou naquela região da Ásia ali a vida inteira. China, Era Filipinas. uma África dos dias de hoje, talvez, Sim, né? sim, Tanto necessidade e tudo mais, né? Tudo, se a gente imaginar a questão de estrutura, era completamente diferente de hoje. Até a civilização. Louco. Satanás ligou aqui. Ligou no podcast também, no meu, né? Deixa eu só abaixar aqui, ó. Que senão vai tocar de novo. Você que está em casa, para de ligar para o André, por favor. Por favor, né, gente? Só fazendo um adendo. Uma vez eu estava pregando, e aí meu celular tocou, e eu dei pro meu amigo. Falei assim, fala para Satanás que eu tô pregando, né? Aí ele pegou, atendeu, e ele fez questão de falar. Ele falou, mano, foi sua mãe que ligou. Nossa. Na frente de todo mundo. Ai, Jesus. Mas aqui a gente está falando do martírio, né? E essa mulher, ela vive, cara, dos 25 aos 82 anos no campo missionário. Ela morre sem voltar para casa. Ela morre na Índia e ela pede para que não fizessem nenhum túmulo no dela, porque ela foi uma pessoa muito importante no campo missionário nesse local. Só fizeram um esqueminha para os passarinhos cantarem lá, tomar água numa fonte que tem nela lá. E foram pegar as coisas dela, a família dela foi pegar as coisas dela lá na Índia. E quando eles se depararam com uma carta escrita no ano em que ela saiu da casa dela, escrita da seguinte forma: hoje Deus falou comigo sobre missões na China e na Ásia. E depois disso, o meu coração quebrou para nunca mais ser consertado. Que demais. Ou seja, ela morreu com 82 anos no campo missionário. Ela nunca mais voltou para casa. Ela deixou a vida de conforto dela, todos os planejamentos que ela tinha de casamento, de tudo, morreu solteira. E ela não foi decapitada. Ela não morreu num contexto de perseguição, enforcado, alguma coisa do tipo, por causa do evangelho. Mas ela viveu por Jesus. E se fosse preciso morrer, ela morreria por Jesus. E eu acredito que João também é assim. João, se fosse para ser decapitado, ele seria. Mas o caminho que Deus escolheu para ele foi que ele morresse como um mártir, mas vivendo para ele, até o último suspiro da vida dele. Acho que talvez um grande exemplo também, e bem simples, eu acho, mas para entender, é aquele familiar talvez que você não goste, que você não suporta falar com ele. Mas o amor de Cristo, por o amor de Cristo, porque você ama tanto a Cristo, você abre mão de você mesmo, do seu próprio orgulho, vamos dizer assim, vai conversar com a pessoa, para levar o evangelho até essa pessoa. Então talvez o mártir seja isso, talvez. É abrir mão de algo pessoal meu, algo que... Não, eu acho que é mais profundo um pouco. Mais. É o âmbito de você viver para Cristo. Entendi. A ponto de, se for necessário morrer, você morre. Entendi. Entendeu? Você pode viver com risco o resto da sua vida. De vida, de perseguição. E você vai viver dessa forma, não vai morrer na mão do inimigo, mas vai morrer no campo missionário. Entendi. Então, dentro do âmbito da teologia do mártir, essa pessoa também é considerada um mártir. Entendi. Ela também é considerada alguém que abriu mão completamente da sua própria vida. E se fosse necessário morrer, morreria. Entendi. E João era desses, né? Ele estava lá em Pátimos e, cara, ele já era um senhor de idade. Ele escreve as cartas para Apocalipse e assim, morreu nessa prisão, né? Morreu lá. Então Louco.
E aí no 10 aí fala: no dia do Senhor achei-me no Espírito, né? E ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombetas que dizia: escreva no livro, né? Meu Deus. Meu Deus, que voz é essa? E assim, o fato, né, eu estava conversando com você, eu falei assim, João estava impactado, né, com aquilo que estava acontecendo. Você imagina, o Senhor pegou ele e levou ele no dia do Senhor, em espírito. No dia do Senhor, ele conta aqui. A gente sabe que o dia do Senhor é um período inaugurado na volta de Jesus. Né, no término da grande tribulação, e é incrível, porque Hebreus capítulo 1 fala assim: antigamente Deus falava por meio dos profetas, hoje Ele fala por meio dos seus filhos. Então a gente vê dois tempos aí. Antigamente, que Ele falava por meio dos profetas, e hoje, né, nos últimos dias, Ele fala por meio do seu Filho. Então, profetas, antigamente, né, um tempo. Últimos dias, o período da crucificação de Jesus lá até os dias de hoje, a gente está falando dos últimos dias. E aí um outro tempo inaugurado, chamado Dia do Senhor, que a gente vai dizer que é o milênio, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, quando a gente olha para esse termo, Dia do Senhor, Dia do Senhor, a gente está falando sobre o início da restauração de todas as coisas. Então, João está falando aqui, ele me pegou e ele me levou para o Dia do Senhor, para eu enxergar tudo o que vai acontecer e eu contar isso para vocês escrevendo em um livro, né? Meu Deus. Muito forte, né? E aí o que você vê, né, envia 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Cada uma delas ele vai escrever, vai mandar, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro. Começa a meio mistificar algumas coisas aqui, né? 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Quem é o filho do homem aqui citado por João? É o mesmo termo usado em Daniel, se eu não me engano, capítulo 10, verso 12. E ele fala que o filho do homem, para aquela galera, tem uma conotação de... ele é o filho do homem, ele é o unigênito do Pai. Não tem a ver com a humanidade de Cristo, mas com a divindade mesmo. Que ele é o filho do homem, né? Ele é o filho, não é qualquer um. Não é qualquer um. Se eu pegar pela perspectiva que nós fomos criados pelas mãos dele, né? E agora Jesus é o filho, não. O filho foi gerado em Deus, né? Muito louco isso, né? Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro. Cinturão tem alguma conotação? Acho que tem. Aí ele está querendo demonstrar a grandiosidade desse cara, do filho do homem, né? As roupas que vestiam tinham muito a ver com quem ele era. E isso daí é engraçado, né? Porque muitos vão falar assim, essa roupa aí é uma roupa de guerreiro, tal, é uma roupa de sacerdote, bem parecida com a de Levítico. Então esse cara aí é um sacerdote, né? Engraçado a gente ver as facetas dele aí, né? Sim. Então ele está se revelando, né? Sim. Um outro ponto interessante é que ele fala sobre mais de 18 características de Jesus no capítulo 1. Então ele fala entre 18 e 20 ali, tem algumas que vão usar, por exemplo, ele ter o cabelo branco, que a gente vai ler daqui a pouco, os olhos como de fogo, todas essas características para a gente montar a revelação, que é o propósito do livro, né? Montar Cristo como ele é mesmo. Né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, né, como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, né? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas, né? É louco isso, né? O som das muitas águas, né? Eu até tinha comentado com você mais cedo, porque se você vai para o mar, quem teve a oportunidade de ir no mar, né? Você escuta aquele som, né, das águas que é constante no seu ouvido. Você vai fechar o olho e você vai ouvir ele. Você vai para onde? Você vai para a cidade, mas se for litorânea, você vai ouvir o barulho do mar. Sempre, né? Ela é constante. Ela é constante, mas ao mesmo tempo você consegue ouvir a batida do seu coração. Você ouve o seu coração. Se você fechar o olho e se concentrar, você sente o seu coração batendo, mas o som da água penetrando nos seus ouvidos. Demais. Né? Esses dias eu fui para a praia, né? E eu estava ouvindo o barulho do mar. E é engraçado que quanto maior a tempestade, o mar faz mais barulho. Sim. A voz de muitas águas, ela é forte, profunda e constante. Né? Então, João, ele descreve, como o som de muitas águas, a forma que ele estava falando. É como eu estar diante de um mar tempestuoso, com ele falando constantemente e de maneira muito forte. Né? Para os judeus isso tem algo muito forte? Ou... Exatamente o que eu falei. Exatamente isso. Maravilha. E aí a sua face era como o sol,
quando brilha em todo o seu fulgor, né? Quando o vi cair aos seus pés como morto, então me colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Uau, isso daqui, né? A gente podia parar por aqui e começar a orar, porque Aqui, é muito sempre quando ele vai forte, né? falar, a galera acha que isso daqui é só autoridade aqui na Terra, né? Se ele manda nisso, ele manda em tudo. Mas as chaves da morte e aqui o Hades é sepultura. Então, ou seja, a morte não vai vencer mais e a sepultura não vai segurar mais vocês. Eu vou abrir a sepultura de vocês. E agora vocês vão receber vida e vão levantar. Ele está falando sobre a ressurreição. Dentre tantas outras coisas aqui que ele fala que são muito fortes, né? Por exemplo, quando ele vai falar que ele é um ancião, que tem cabelos brancos, ele está falando sobre a eternidade dele. Todas essas características têm uma conotação de identificação de quem Jesus é, da forma que ele age. Então ele está se revelando em todo o livro, começando do capítulo 1, mas em todo o livro de Apocalipse ele se revela. E o contraste disso com João, né? Porque João ele fala assim: eu caí aos seus pés como morto. Ou seja, João morto, mas diante dele a vida estava lá, né? Tipo, Ele coloca um contraste ali, né? Um jogo de Sim. palavras ali. Caraca, que louco, né? Tipo, o Demais. corpo humano e a vida personificada ali diante Demais. dele, né? 19, quer ler? Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Então ele está falando, tem coisas que vão acontecer agora, João, e tem coisas que vão acontecer no futuro. Então ele está dando uma carta que não falava só no momento que João estava ali diante dele, mas era uma carta também para o futuro, que ia falar sobre os acontecimentos do futuro. E aí, Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. E aí é engraçado que ele explica, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? tem um cara chamado Mike Bickle, ele fala que a Bíblia se auto-explica. Né? Então, assim, Aí. eu já vi galera falando, os 7 candelabros significam a multiplicação do Espírito de Deus. Porque 7 vezes 7, 49, é o perdão e tal. A galera vai fazendo os cálculos lá, tipo o filme 23, né? Quem já assistiu esse filme aí sabe do que eu estou falando. E os caras ficam nessa bitolação aí de ficar calculando, meio... esqueci. Místico, tornando as coisas místicas mesmo, né? Aí ele fala, não, eu falei de 7 estrelas e 7 candelabros, né, João? Então eu vou te revelar aqui, as 7 estrelas são 7 pastores, os 7 anjos e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Pronto. Né? Não tem nada de uau, as 7 igrejas. E anjo também é mensageiro. Né? A galera imagina que ele está escrevendo a um anjo, que ele está mandando uma carta divina a um ser divino. A igreja e um anjo em cima dela, assim, guardando a igreja, né? Não, já me falaram isso. Ele está traduzindo, como se fosse o principado que cuida da igreja. Exato. Né? Mas assim, ele está escrevendo ao pastor que pastoreia lá o dia a dia da igreja. Que louco. Então é uma carta inspirada divinamente, escrita pela mão de um homem para um outro homem ler diante de outros homens. E o cuidado de Jesus de tornar isso claro, de explicar revelar. e de revelar. A gente Né? estava conversando, né? Eu falei assim, eu acredito no dom da revelação e de todas essas coisas, com muito cuidado. Mas é engraçado quando a galera, tipo, eu não sei o que Deus falou comigo, né? Ele mostrou uma parada meia abstrata, tal. Eu não sei muito bem o que ele falou. Isso é uma vaca voadora, né? Cuspia fogo. Se Deus cuidou de falar para João o que eram os 7 candelabros, Sim. o que eram as 7 estrelas, quando Deus nos revela algo, Ele se encarrega de explicar para a gente. Uau. Então, é o que a gente falou antes, né? Antigamente Deus falava por meio dos profetas. Sim. Hoje Ele fala por meio do seu Filho. O filho Então, o mesmo monte que o pastor sobe, qualquer um pode subir. Está aberto, o véu está rasgado. E quando a gente sobe lá, a gente ouve dele aquilo que ele está querendo mostrar para a gente. Uau. E é engraçado isso, porque a gente bate isso na tecla direto, né? Porque para Cristo se revelar para você, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você só vai conseguir entender a plenitude da revelação de Cristo se você se relacionar com Ele. Como você pode querer que Ele se revele se você nem fala bom dia ou boa tarde com Ele? Não gasta tempo com Ele, né? Não tem como. E a gente vai ver daqui a pouquinho o chamado da igreja de Éfeso, né, que é um convite para a igreja voltar ao primeiro amor. Voltar ao que realmente importa. Voltar os seus olhos para o que realmente importa. Então, basicamente, é isso. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Legal. Um cara que manda uma carta, cara, ele é Deus.
Louco. Ele mandou uma carta a Malibu. Muito louco. A gente vai falar sobre a primeira carta, que é a carta de Éfesos, né? Uma carta destinada para essa igreja. Só para a gente poder encerrar esse podcast de hoje. Vai ser bem rápido, mas eu creio que vai ser bem profundo. A gente quis primeiro enfatizar o primeiro capítulo, porque é a revelação de Cristo de verdade, né? Eu acho que, eu até comentei com você, eu acho que é um prefácio para todas as cartas. Foi isso que foi o primeiro capítulo, né? Foi Sim. Jesus se revelando para todas as igrejas. Primeiro que não tem como a gente ter informação se foi enviada uma carta para cada igreja ou cópias dessa mesma carta em unidade para todas as igrejas. O rolo que foi encontrado é como se fosse um compilado de todas. Entendi. Mas pensando assim de forma racional e até histórica, provavelmente a carta da igreja de Éfeso foi enviada para a igreja de Éfeso, junto com o restante de toda a revelação. Entendi. Entendeu? Sim. Acho que faz até sentido, porque aí todas as igrejas viriam que cada uma está passando e Exatamente, se ajudar e tudo mais. exatamente. Tipo assim, ó, outra lá tem isso, então a gente está bem nisso, mas toma cuidado para não chegar lá também. Sim. É Eu acredito mais como nisso. um alerta, né? Mas como alerta e também a completude da revelação. Mas aí vamos ler para a gente... Vamos ler. Antes de entrar nisso, qual que é o contexto da igreja de Éfeso? Qual que é o paralelo que a gente pode traçar? Porque a gente vê a carta para as igrejas. Por que não para a gente? Ou dá para vincular isso ao mesmo tempo dos dias de hoje? Eu sempre respondo essa pergunta com outra pergunta. Que é a seguinte. Das 7 igrejas, 4 tinha problema com imoralidade sexual. E a gente vai ler aqui. Imoralidade sexual é um problema para a igreja de hoje? Idolatria. Sim. Muda o objeto, talvez, mas o sentido é o mesmo. Sim. Então a gente olha e a gente enxerga que há um ciclo que a igreja sempre vai enfrentar. Não tem criatividade nenhuma naquilo que é a vida da igreja. Tanto que a gente estava conversando outro dia sobre a história da igreja e eu falei para a gente conversando, a gente falou assim, quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Sim. A gente lê a história da igreja primitiva, depois da igreja perseguida, depois da igreja Estado, no período medieval, posteriormente, depois Reforma Protestante, aquele movimento que aconteceu, Calvino, Armínio, Jonathan Edwards na América, e chegando nos dias de hoje, e avivamento pentecostal. Por que é importante a gente estudar tudo? Porque não tem nada de novo, cara. Sim. São Então, ciclos. São ciclos. São ciclos se repetindo. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui, eu falei assim, o cara pega lá um objeto para vender e fala assim, caramba, vou vender essa arca aqui e vou ganhar muito dinheiro em cima para sustentar a igreja, ainda que seja esse o fim, para sustentar a igreja, para fazer dinheiro com a igreja e abençoar as pessoas. Sim. Estuda a reforma, você não vai cometer o mesmo erro. Né? Eles vendiam, no caso lá, um papel, né? A história, as indulgências. Então a gente vê, a igreja hoje faz, mas por quê? Não conheceu a história. A gente lê a história dessas igrejas, vai trazer um alerta para a gente não cometer os mesmos erros, e se a gente estiver no mesmo erro, a gente consertar isso. Entendi. Porque no fundo é uma grande repetição, cara. Só para dar um alerta aí, a gente vai ler o texto agora da primeira igreja. Não é indireta para ninguém, mas é exatamente o que está escrito lá. Tipo, não tem nada novo. Esse texto aqui foi escrito há anos, tipo, mas a gente vai ler e você vai ver um paralelo muito grande com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Eu peguei uma tradução que é a tradução da Amplificada, porque ela traz sempre uma explanação melhor, assim. Bacana. Ela amplifica mesmo os horizontes, assim. Ela quer dizer, ela dá sentido a algumas palavras. Então, se você puder estudar depois, pode ver que eu tirei de lá, tá bom? O primeiro verso ele fala assim, para o anjo, e aí já fala quem que é esse anjo, né? Que é o mensageiro divino da igreja em Éfeso, né? Caramba, não é o principado da igreja? Ou um anjo com asa lá, né? Escreva, essas são as palavras daquele que segura firmemente as 7 estrelas, ou seja, aquele que tem as igrejas em suas mãos, né? Exatamente isso. Que é Cristo. Cristo cuidando de tudo. 2 curiosidades aí. A primeira, sempre a revelação que ele vai dar para a igreja tem a ver com o problema que a igreja está passando. A gente vai ver isso como um padrão nas outras igrejas. Por exemplo, ele vai falar, eu sou o que tem a chave de Davi nas mãos. E quando ele fala que ele tem a chave de Davi nas mãos, ele vai falar sobre porta na problemática da igreja
como uma solução para a igreja. Que demais, né? Uma outra coisa é que ele sempre se revela de maneira parcial para cada uma das igrejas. Sim. Então, por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele vai falar aí quem que ele é. Ele é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e que passeia no meio dos candelabros. Essa é a revelação para a igreja de Éfeso. Mas se você pegar depois para a revelação para a igreja de Esmirna ou para outra igreja, para de Pérgamo, eu sou o cara que tem a espada de 2 gumes nas mãos. E aí ele vai falar sobre uma outra faceta dele. Se você chegar em Éfeso e falar assim, ele é o que tem a espada na mão, a galera de Éfeso vai falar, ué, mas ele não é o cara, não é o cara que tem, não passeia no meio dos candelabros e tem as estrelas na mão, né? Mas na verdade é que quando a gente junta, essa carta foi enviada para todas, quando a gente junta tudo, a gente está revelando a plenitude de quem Cristo é, na unidade da igreja. Então esse é o primeiro ponto muito louco. É o segundo ponto, na verdade. Só um minutinho, Maris. Pedrão, tem uma sacola ali na partezinha ali. Aí é aquela sacola para o apóstolo pegar. Tamo junto, apóstolo. Bispa, Deus abençoe. E aí fala as 7 estrelas, então, que são os anjos os mensageiros das 7 igrejas, em sua mão direita. Aquele que caminha entre os 7 candeeiros de ouros, que são as 7 igrejas. Ou seja, Cristo caminhando entre as igrejas ali. Falando, eu tenho na mão as estrelas, os pastores, e eu caminho no meio das igrejas. Eu sei o que está acontecendo. Muito louco isso, né? Muito doido. Achando que Cristo não vê nada, ou vai para debaixo do tapete algumas coisas. Mas não, ele vê todas as coisas, ele está no meio de tudo isso, né? A carta para Éfeso é um convite a que eles voltem ao primeiro amor. E ele está falando, eu estou vendo o jeito que vocês fazem as coisas. Vamos chegar lá. Eu meço o coração de vocês, né? No verso 2 ele fala assim, eu conheço as suas ações e o seu trabalho e a sua resistência paciente. Ou seja, uma resistência que tem paciência, resiste com calma, aguardando Cristo e sabendo que Ele... Tem resistência, né? Louco isso, né? E que você não pode tolerar aqueles que são maus. E que tem testado e avaliado criticamente aqueles que se chamam apóstolos, mensageiros especiais, representando, né, a Cristo, e de fato não são. Eu achei isso aqui fantástico, porque o que é isso? Qual que é o sentido do apóstolo naquela época? Porque o que mostra aqui é que Éfeso estava testando esses apóstolos. Hoje a gente tem uma conotação assim, mano, o cara é Deus, eu não posso... Você vai me fazer falar disso. Não, eu não vou falar o que está aqui no texto. Maldito aquele que julga eles, ou maldito aqueles que criticam o ungido de Deus, que tocam no ungido de Deus. Mas não, a igreja testando os apóstolos e o mensageiro, o anjo daquela igreja testando essas obras. O que é isso, propriamente dito aqui? O reino é de ponta cabeça, né? É o que eu estava... Assim, eu sempre peguei o hoje, e para a gente comparar com esse período bíblico aqui, a gente vai perceber que tem muita diferença. A primeira é que hoje é um cargo, não é um dom. Então, hoje é um cargo. Qual que é o cargo mais alto que tem na Bíblia, aparentemente? É o de apóstolo. Aí a gente vê que hoje essa galera pega isso como um título ministerial, aplica a fim do quê? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é, ninguém manda em mim, eu sou a autoridade máxima. Todo relacionamento que eu estabelecer, eu sou a autoridade. Por quê? Porque eu sou um apóstolo. No fundo de tudo isso, no contexto de tudo isso, é o seguinte, ele não é um apóstolo. Porque um apóstolo é um dom e é um plantador de igrejas, que era testemunha de Jesus. Entendeu? Louco ele isso. tinha que ser testemunha de Jesus. Paulo foi testemunha de Jesus. Aí a treta é que o cara vai pegar, é o pragmatismo, ele vai pegar uma experiência e vai ficar batendo em cima da tecla. Eu sou um apóstolo por causa disso, porque eu vi Deus na minha oração, e eu não duvido. Mas se falou algo fora da palavra, aí a gente tem que raciocinar. O reino é de ponta cabeça, eu comecei dizendo isso, porque o apóstolo, na verdade, era o menor, era o que mais servia, era o que tinha mais trabalho e menos honra. Era o cara que estava lá no chão da fábrica, pregando, servindo as pessoas, né? Aí você pega hoje, um apóstolo de hoje e enxerga. Uma outra coisa para a gente pensar aqui é que o apostolado é um dom de plantação de igrejas, testemunho de Jesus. E eu tenho um colega que ele sempre fala assim, o Wesley, ele estava aqui, inclusive trouxe um comentário aqui sobre Apocalipse, deve estar assistindo, que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Uau, então assim, forte. eu sou continuista.
mas eu duvido muito dos apóstolos assim de hoje, né? Se existir, são bem poucos e não são os figurões que a gente vê, né? A gente, por exemplo, tem um cara plantando igreja lá no Oriente Médio, o chileno Vergara. A gente tem a galera do Jocum, que plantou igreja no mundo inteiro e que são missionários. Ainda que eu não discorde da teologia, os caras estão plantando no mundo inteiro isso, e são E o cuidado generais, de né? Cristo nisso, porque assim, a gente acha que Cristo não está vendo isso, né? E ele fala, né? Vocês têm testado ele, e de fato eles não são. Ou seja, eu sei que eles realmente não são. E porque vocês estão testando ele e também estão descobrindo que eles Ele não aprovou, são, né? ele aprovou isso. Tipo, aprovou o Senhor a gente testar esse tipo. É uma coisa que eu acho muito legal quando você fala assim, eu ministrei aqui hoje, mas chega em casa, abre a Bíblia, vai lá, lê lá, vê se o que eu estou falando aqui está de fato escrito lá, estuda mais, tem um relacionamento com Cristo, prove isso. E Cristo incentivando isso, a gente E eu testar amo os isso, próprios cara. apóstolos, né? Se tem uma coisa que eu amo, é ser corrigido. Então, por exemplo, se eu fui corrigido, é porque a galera tá lendo, Legal. né? E eu talvez não tenha lido direito, mas a galera tá lendo. Uau. E aí a gente vai aprender. Agora, a grande problemática do apostolado brasileiro é o seguinte: é o intocável, mano. Sim. Então, como que a gente vai criticar alguém intocável? Como que a gente vai falar de alguém intocável? A gente não está falando dos apóstolos dos dias de hoje, mas naquela época era o mesmo problema que era enfrentado. Sim. Eram pessoas que falavam que era apóstolo, mas não eram. E aqui ele continua falando o seguinte: vocês descobriram que eles eram impostores. Mentirosos e impostores. O que a gente vai dizer sobre isso? Não tem nem o que dizer. Não tem o que dizer. Tá aqui, na verdade. Tá Tá aqui. escrito. Está aqui. E talvez ele se fazer de anjo de luz, a gente falando de Satanás, para enganar os eleitos, talvez seja, acontece um milagre aqui, ou um grande milagre ali, então esse cara é um grande homem de Deus. Não, Jesus é grande. E Jesus pode agir em você que está em casa orando por um enfermo. E o perigo daquilo de Deus falou comigo, né? Deus se revelou para mim, é o pragmatismo. E como se Cristo não falasse com as outras pessoas também, né? Sim. Ou Então, te de pegar assim, confirmasse. eu pego várias pessoas que tiveram uma experiência com isso, com esse apostolado, e eu quero fortificar o meu discurso com essa galera dizendo que eu sou um apóstolo por causa dos sinais. Não, mas não tem o testemunho de Cristo, destrói um monte de gente no fundo, é isso. Sim. Tem um estilo de vida completamente diferente dos apóstolos e não planta igreja no mundo inteiro. Uau. Então tem um fundo de quintal que o cara é apóstolo. Não é apóstolo, cara. Ele pode ser um pastor local e ter um título de apóstolo para ter autoridade nos relacionamentos dele. Legal. Ou ter a intenção de plantar igreja, mas não é. E aí a gente contesta isso, mas a gente não vai ser muito amado por Ele causa fala disso. aqui no Não. verso 13, ele fala assim, e eu sei que você que acredita, ou seja, você que está lá na igreja ouvindo esse tipo de palavra, né, está perseverando com paciência e aguardando por causa do meu nome. Ou seja, mais uma vez o nome de Cristo, eu costumo Evidente. falar isso, né, evidente. O nome de Cristo, ele por si só tem o poder de fazer todas as coisas, porque é uma responsabilidade que ele tem com o nome dele, com a glória dele, mas não necessariamente está sendo usado da melhor forma. Também, pode ser isso. Quando eu falo nome, é a representação, né, cara, de Cristo. Entendi. Então, quando a gente ora em nome de Cristo, não é que é uma palavra mágica que a gente usa no final. Né? Tipo, fiz a mágica, falei alakazam, em salabinha e aconteceu. Sim. Na verdade, o nome de Cristo é quem eu represento. Eu estou aqui em nome de Jesus. Jesus me pediu para estar aqui. Jesus me pediu para trazer essa mensagem. Por causa que Jesus pediu, por causa da representação de quem Jesus é, por causa do poder desse nome, né? Eles perseveraram. E ele fala que não se cansou, né, de ser fiel a essa verdade. Ou seja, estão ouvindo a Cristo, continuam lá, não talvez por causa do pregador, do apóstolo, do pastor, que é um mentiroso, vamos dizer assim, mas porque o nome de Cristo ele é soberano, está sendo pregado. Ou seja, o nome é Cristo que está atraindo aquelas pessoas. E as pessoas continuam lá perseverando por causa de Cristo e não por causa da liderança em si. Também. É porque eles não, o líder dessa igreja não eram os falsos apóstolos, Sim. entendeu? Era o pastor que estava recebendo a carta. Entendi. Então eles eram fiéis a Deus nesse aspecto, por causa de Deus, e eles existiam os apóstolos por causa disso. E no mínimo eram pessoas influentes, né? Entendi. Então por isso que eles tinham que resistir, porque tinha ataque, tinha censura, tinha diversas coisas para a época, né? Tinha guerra, tinha agressão na rua, alguma coisa do tipo, e eles resistiam mesmo assim.
com todos os ataques por eles existirem os apóstolos. Então, tive aqui que existia um certo tipo de retaliação, mas eles aguentavam firmes, né? Legal. Isso. E a gente falou sobre a técnica do feedback, né? Porque Jesus vem, elogia, né? A gente estava falando aqui, né? A estrutura de todas as cartas é basicamente a mesma. Ele se apresenta, ele fala para quem ele está escrevendo, Certo. aí ele se apresenta, eu sou tal. Tem a ver com um problema que a igreja está enfrentando normalmente. Aí ele se apresenta, ele elogia, e depois ele vai chamar atenção, e se corrigir, ele fala sobre a recompensa. Uau. Então é mais ou menos a estrutura. Algumas ele nem elogia, outras ele não tem crítica nenhuma também. Vamos para a crítica, então. Mas eu tenho, verso 4, né? Mas eu tenho esta acusação contra vocês, que você deixou o primeiro amor. Você perdeu a profundidade do amor que você tinha lá no começo por mim, né? O que é esse primeiro amor? O que é perder isso? Por que perdeu? Foi desgaste? O escritor do comentário aqui, ele fala o seguinte, é o Hernandes Dias Lopes, né? Ele fala assim que é como uma esposa que não traiu o marido, mas que não tem o amor de devoção por ele. Entendi. Na minha interpretação desse texto, se eu fosse fazer um comentário bíblico, eu ia falar que aquele amor genuíno, o primeiro amor é o amor adâmico, na minha concepção. É o amor que Adão tinha por Deus antes da queda. E que ele perdeu esse amor. E aí a gente consegue até fazer uma ligação. Ele perde o amor e depois ele não está na presença de Deus mais. E Deus chama Adão não para uma tarefa, mas para a presença. A primeira vez que a palavra chamado é usada é em Gênesis 3:18. E ele chama Adão para a presença. O que eu acredito aqui é que Deus estava fazendo um convite para aquela igreja, falando o seguinte para ela: eu estou te chamando para colocar os valores no lugar. Você ama as coisas que você faz. Você ama o ministério que você tem. Você ama a pregação. Você ama o louvor. Você ama o cuidado com as pessoas. Mas eu quero que você me ame. Esse é o primeiro amor. A primícia do amor é Deus sobre todas as coisas. Então ele está falando, o primeiro amor tem que ser para mim, cara. Me ama acima de tudo. Sim. E depois as outras coisas, a sua atividade ministerial, que seja resultado da presença, né? Então, desvalorizar a presença por fazer alguma coisa. Ele fala, pô, eu vejo que você faz as coisas, né? Mas eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Legal. E no 5 ele fala isso até, né? Portanto, lembre-se das alturas, né, das quais você caiu, e se arrependa. Mude seu interior, sua velha maneira de pensar, seu comportamento pecaminoso. Busque a vontade de Deus e faça as obras que você fez no início, quando me conheceu pela primeira vez. Que é exatamente isso, né? Quando a gente conhece a Cristo, que a gente entra na igreja, que a gente ouve o nome dele, aquele amor intenso, aquela paixão, não, vou abandonar tudo por Cristo, né? Porque Ele me amou. E você entende isso e vai, né? Mergulha de verdade, né? Sim, sim. Então, esse é o amor que Cristo queria que você voltasse, quer que a igreja voltasse. Sim, o amor por Ele, não pelas coisas que Ele pode proporcionar e nem pelos resultados que Ele vai dar no nosso ministério. Louco. Eu acho legal aqui a parte B, que ele fala o alerta que Cristo dá, né? Caso contrário, vou visitá-lo e remover o seu candeeiro. E aí a amplificada vai falar, né, que o candeeiro é a igreja, né? Mano, olha o impacto disso, né? Tipo, volta pro primeiro amor, se arrepende, porque senão eu vou remover o ministério que eu te dei. Ou seja, Cristo removendo algo das mãos. Eu tenho uma linha teológica que eu sigo para interpretar tudo. E então eu acredito que toda atenção que Jesus dá, ou toda repreensão que Ele dá, se não arrepender eu farei isso, não tem a ver com a salvação em si. Uau. Tem a ver com a obra do cara queimar no dia do tribunal de Cristo. Um dia a gente pode falar sobre isso. Sim. Não tem a ver com salvação, tem a ver com perder o galardão, ou não ter galardão. Aí o que ele está falando aqui é o seguinte: arrepende, porque senão eu vou tirar de você a igreja. Sim. Né? Imagina um pastor lendo isso na frente da igreja, mano. Caso você não se arrependa. O pastor, e eu acho que também não só a responsabilidade, mas a seriedade disso. Porque a igreja olhando isso, tipo, o pastor abrindo a mão e falando assim, Deus está falando para a gente se arrepender e voltar ao primeiro amor, senão a gente vai perder isso aqui. Tipo, eu vou perder vocês vão perder esse ministério. É um alerta muito forte isso. Um alerta muito forte que coloca o pastor também no mesmo nível da galera. E isso eu acho muito legal nas cartas. Porque a gente não vê ali uma figura
A gente vê uma figura de... Não semideus. Não. Ele recebe a carta e é ele que lê. Aham. Mas ele é o mais responsável. Uau. Está direcionado para ele muitas coisas aí. Ou seja, o arrepender, a carta é escrita ao anjo da igreja em Éfeso. A igreja deve ser lida em público. Ele tem a responsabilidade de fazer aquele povo mudar de caminho. Meu Deus. Como um pastor, falando, não é esse caminho, a gente está fazendo errado. A gente precisa amar Deus primeiro. E um pastor falar isso para a igreja. Eu errei, não é esse o caminho. Ou seja, ele sempre vai colocar o noivo em evidência. Ele sempre vai colocar o Senhor que está voltando em evidência. Ele é o que passeia no meio dos candelabros e ele é o que tem as estrelas nas mãos, né? E aí a gente vê aqui, o que ele está falando tem ligação com quem ele é para essa igreja. Sim. Então ele fala, eu sou o que passeia aí no meio e que tem as estrelas nas mãos. E aí ele fala depois, se não arrependeu, tira o candeeiro, porque é meu, Uau. não é seu. Entendeu? E para uma igreja que Paulo plantou, que João está escrevendo. Então, tipo, só para a gente entender o contexto de unidade e do senhorio. No fundo, cara, Jesus é o cabeça de toda igreja real, verdadeira. E os pastores, os caras que guiam, Só eles vão tá ter cuidando, só tá cuidando, que esqueçam o nome dos pastores, cara. Que lembrem o nome de Jesus e o evangelho a ser Esqueço o nome pregado. da placa e tudo, né? Sim, a nossa igreja nem tem placa Não. por causa disso. Mas a responsabilidade, eu acho que hoje eu não vejo isso. Tipo, um cara, intitulado, né, não vou nem falar mais de apóstolo, senão vão achar que é indireta, mas um pastor, um presbítero, alguém que cuida de uma igreja, chegar diante da igreja e falar esse tipo de coisa. Não, eu acho que hoje, principalmente no Brasil, talvez, o cara é quase um semideus, né? É. Tipo, eu não posso falar mal dele, eu Ele não vai posso consertar tocar o ele. erro sem pedir desculpa. Aham. Quarta-feira aconteceu uma coisa bem legal aqui. Eu fiz uma palavra inteira em cima de um erro que eu cometi na semana retrasada. Sim. Então, semana retrasada, eu falei que João 8 se tratava de Maria Madalena. Né? A galera que já pensou nisso, né? Aí eu fui buscar o porquê, da onde surgiu isso. Aí a gente aprendeu que um tal de Papa Gregório, que mudou um monte de outras coisas, associou essa história a Maria Madalena, mas que não tem fundamento nenhum. Maria Madalena talvez fosse uma mulher rica, que caminhou, que encontrou com Jesus e foi liberta de 7 demônios. Então, o que eu fiz na quarta-feira? Eu falei, eu errei, não era Maria Madalena, gente, me desculpa. Eu errei, eu li a Bíblia errado. Um irmão da igreja corrigiu, me falou, eu pesquisei e realmente eu estava errado. E eu sou um pastor. Isso, para a liderança, no geral, é muito ruim. Que eu falo fora desse âmbito. Sim. Se você for perguntar para qualquer mentor, pastor, o que deve fazer depois de um erro, ele vai falar, prega de novo, corrigindo o erro, mas não fala desculpa, porque um líder não pode demonstrar fragilidade alguma. Não, a gente é corpo e cabeça é Jesus. A gente tropeça, a gente erra, a gente interpreta errado e o cabeça é Jesus. Desculpa quem achou que era Maria Madalena, eu errei. Então, essa é a porção que o pastor tem. Ele representa esse povo, ele vai falar, e se ele falar besteira, ele tem que pedir desculpa, e se ele encaminhar o povo por um caminho diferente, ele tem que voltar atrás. A gente já cometeu erros aqui, diversos erros, que a gente falou, poxa gente, desculpa, esse não era um caminho legal, vamos parar aqui e vamos mudar. Por exemplo, células. Quando a gente começou com a igreja, a gente falou, atacar em células. Cara, 3 semanas a igreja lotou, e tinha pessoas despreparadas à frente de células. Eu fui subir no monte para orar. Eu subi no monte, não é que eu fui no monte físico, não. Eu fui orar, eu fui para o secreto, dobrei meus joelhos e Deus falou assim para mim, acaba com as células. Para agora é um erro. Eu cheguei para a igreja e falei assim, gente, a célula, eu sei que eu incentivei, mas eu incentivei errado, não era para incentivar. E o medo disso acabar tudo, né? De acabar tudo. Tipo, agora a igreja acabou. Na verdade não tinha, esse não foi o meu medo. O meu medo era não fazer a vontade de Deus. Então por isso que eu voltei atrás e falei, gente, eu errei, não é célula. Agora não é célula, um dia talvez seja. E o Senhor hoje já tem colocado no meu coração uma parada de igreja no lar, um pouco diferente da estrutura que a gente tinha feito de multiplicação, de levantar liderança, de paternidade. E com base nisso que você está falando, é legal, porque lá no comecinho ele fala, eu sou o que tem as 7 estrelas na mão. Ele. Tipo, é eu que cuido, é eu que passeio entre as igrejas, é eu que sei o que cada uma está passando. Não é uma que vai acusar a outra ou algo desse tipo, mas eu sei e eu estou te alertando. Tipo, sim. Pastor, se coloca no teu lugar que o nome é meu, a igreja é minha, é tudo meu. tudo meu. Você só está me ajudando. Uau.
Fantástico isso. No 6 ele fala, no entanto, e aí no 6 ele dá, para encerrar, né, ele fala, no entanto, você tem isso como crédito para mim, né? Esse é o crédito que eu tenho de você, é a melhor coisa que você tem. É que você odeia realmente, ele fala assim, ó, para o seu crédito, você odeia as obras de ensinos corruptos dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas aí e o que era esse contexto aqui? Tem algumas vertentes, e até a história, o Talmud, conta que esses nicolaítas, ele vem de um cara que está lá em Atos 6, que é um dos discípulos, Nicolau, que se torna diácono. Ou seja, esse irmão provavelmente caiu em algum tipo de heresia e disseminou em mais de uma cidade, porque a gente vai ver que tem outra cidade que tolera a obra dos nicolaítas. Entendi. Que basicamente é, segundo a história, prostituição e idolatria. Então tem a ver com impureza sexual e tem a ver também com comer diante dos ídolos. E é por isso que dá para traçar um paralelo para as igrejas de hoje, por exemplo, porque estava acontecendo lá, mas nada que a gente não vê diferente nos dias de hoje. Você vê um cara que estava nos pés dos apóstolos, seguiu todo o movimento. Se esse for o fato mesmo, que provavelmente se esse for o fato, a gente vê um cara que era um lobo, que disseminou impureza sexual no meio da igreja, cara. E uma outra coisa que a gente estava conversando aqui antes, é que normalmente o cara começa bem, mas ele vê que ele não vence um pecado, por exemplo, imoralidade sexual. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a teologia dele e distorcer para que impureza sexual não seja um problema. E a gente pega, impureza sexual é um problema seríssimo. Não, beleza, a gente pega a santidade, distorce para ser mérito e a gente tirar dinheiro do povo. A gente... graça. Cara, a gente usa graça, a graça não é barata, tal. Não, a graça é graça mesmo, não é nem barata, não tem nem preço. É graça. Aí a gente pega, transforma em legalismo e você adquire a graça por meio de uma obra que você faz. Tá distorcendo da mesma forma. Sim. Então, impureza sexual vai ficar muito claro, apesar de ser um grande problema da igreja hoje. Né? Vai ser claro, é o diabo, cara. Impureza sexual na igreja é o diabo. Mas quando a gente vai falar de ganância, prosperidade, eu sou ganancioso, eu distorço toda a teologia para tornar um povo ganancioso. E aí eu falo assim, dá o teu dízimo, porque ele vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. A mentalidade comercial da galera oscila, e eu me relaciono com Deus com business. Eu dou, ele me dá, é um bom negócio, eu dou 10%, ele segura lá a onda do devorador, derrama bênçãos sem medidas, calculando aqui é melhor eu dar o dízimo. E aí ele distorce tudo isso para encobrir um pecado próprio. Então tem muita gente que faz isso, Maris. Louco. E é engraçado. Nesse caso é impureza sexual, né? E ele fala assim, que eu também odeio, né? Ou seja, Cristo também odeia esse tipo de coisa. E é uma coisa legal que traça aqui um paralelo muito grande, é que Cristo, tudo vem dele, assim, tipo, o que eu preciso tá nele. Se eu quero um direcionamento, um conselho, se eu quero algo para minha vida, eu tenho que buscar nele primeiro, né? É ele que vai me dar essa direção. Ou seja, Cristo direcionando uma igreja como um todo, o anjo da igreja, né? Sim. Eu acho isso fantástico, né? O 7, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é um alerta aí, porque ele fala ouça 2 vezes. Ou seja, quem tem ouvido vai ouvir de qualquer forma. Mas ele fala assim, mas ouça o que o Espírito diz. Ou seja, não é para ouvir qualquer coisa. Sim. Tem um alerta aí muito grande. O grego vai falar que ouça primeiro é tipo o ouvido mesmo. E aí o segundo ouça tem mais a ver com compreender. Entendi. Ouça, raciocina essa parada que eu estou falando para vocês, para louco, interiorizar isso, o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, não é o pastor aqui que está falando, que está lendo a carta, não é João que está falando. É Cristo falando. É Jesus escreveu uma carta para essa igreja. E o peso disso, né? O peso disso. O peso disso eu acho fantástico, porque tira realmente aquele ar de, mano, o cara não é Deus, velho, aqui na Terra. Cara, o mensageiro nunca pode ser maior do que a mensagem, cara. Nunca. Porque senão ele vai ser um instrumento de idolatria. Sim. Então um cara muito grande, muito influente, ele tem que ter uma mensagem muito forte, muito mais abrangente. Jesus tem que ser evidente na vida dele de maneira plena, para que ele transmita isso a essas pessoas. Mas no dia que ele falar uma besteira, essa besteira for verdade, só porque ele é alguém influente, cara, aí se tornou um problema enorme. É que a igreja não é um coaching espiritual, né? Não. A igreja é um caminho de arrependimento mesmo, para mostrar para você que você precisa se arrepender e você precisa de um salvador, né?
Eu não sou contra o coaching, mas misturar é um risco enorme, cara. É um risco enorme. Você passar por cima de princípios Uau. que estão escritos aqui, Sim, a fim de desenvolvimento pessoal, performance, é um grande problema, cara. entendi. Porque performance, resultado e todas essas coisas não tem a ver com Cristo estar aprovando. Essa igreja aqui, ela terminou. Não tem a igreja de Éfeso. Não tem. Não existe a igreja de Éfeso hoje. Uau. Né? Aí pode falar, não, existe espiritualmente e tal. Existe o problema, às vezes a igreja se identifica com o que Éfeso viveu, mas no fundo, cara, o que a gente vê aqui é que o que Jesus estava falando era muito sério. Era muito sério. O resultado não tem a ver. Não sei se eles obedeceram ou não. Não tem essa continuação aí, não dá para saber. Né? Ele deu o alerta e falou que vai tirar se não cumprisse. Mas a gente não sabe. Entendi. Mas no fundo, resultado não tem a ver com a aprovação de Deus, cara. No sétimo, é isso que você falou sobre a aprovação de Deus, eu acho que responde no sétimo, porque ele fala assim, porque aquele que vence o mundo, e aí a amplificada fala, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, concederei o privilégio de comer o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, a condição para eu comer do fruto é eu crer em Deus. Ou seja, não basta tudo isso aqui, tipo, as obras, o amor, o coach e tudo mais. O foco de Cristo, através da igreja, se revelar. E a minha salvação vem acreditando nele, crendo que ele é o Filho de Deus. Sim. E aqui é muito louco, porque assim, a gente tem que sempre pegar esse lance do galardão e associar 1 Coríntios, se não me engano, 15. Não, perdão. 1 Coríntios, capítulo 3, que vai falar sobre o tribunal de Cristo. Sempre a recompensa e a perca do galardão, a perda dele, está associado a esse dia em que as obras serão testadas no fogo. Depois que a obra passou no fogo, esse cara me ama, ele construiu para mim. Você pode entrar e comer. É a recompensa que esse cara recebeu, entendeu? Que não tem a ver com salvação também, tem a ver com galardão. O cara vai ser salvo, mas o galardão é tirado quando as obras queimam, né? Mas a gente deixa para um próximo podcast. Mas eu achei isso muito louco, porque só vence o mundo crendo em Cristo. Você só vai conseguir uma vitória aqui crendo nele e sabendo que ele é o Filho de Deus. Sim. O grego também, ele dá uma conotação bem legal. Ele fala ao vencedor, que é aquele que coloca a sua fé em Cristo, crendo que é ele que está falando isso, ele que está corrigindo a igreja, aquele que crê nisso, né? Então isso é muito legal para a gente. A gente precisa crer, né? Quer dar considerações finais? Quero. Domingo a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso na pregação aqui. Certo. E a gente vai ter ceia do Senhor. Então tem alguns recados. O primeiro, traz 1 quilo de alimento não perecível. Traz a sua oferta de gratidão, de contribuição para a gente ajudar o João lá em Moçambique e aqui também. Nós temos irmãos que estão precisando. Então aqui a gente parte o pão literalmente no dia da ceia. O que a gente tem, a gente parte com quem não tem. E venha, né? Esteja presente, pelo amor de Deus. Vamos partilhar, é comunhão. Sim. A gente está junto. E receber uma série nova. Sexta que vem a gente vai falar sobre a segunda igreja. A gente vai sentar, a gente vai conversar aqui sobre a segunda igreja. Vai ser até mais rápido, porque a gente não vai falar do primeiro capítulo, que é o Prevá. Vai ser, se eu não me engano, 30 minutos, a gente consegue falar de tudo. Certo. Verso por verso. Uau. Domingo traz uma caneta, traz a sua Bíblia, a gente vai anotar na Bíblia, a gente vai aprofundar algo aí bem legal e vai ser muito bom estar junto aqui. Se você achou esse conteúdo, e com certeza, creio que você deve ter achado muito valioso para a sua vida, compartilha isso, né? Eu acho que mais pessoas precisam ouvir essa palavra, ouvir essa verdade, porque a gente não fez acusações aqui, a gente não falou nada demais, a gente só falou o que está escrito aqui, que já é um escândalo para os dias de hoje. Eu acho que o evangelho para os dias de hoje é um escândalo, e ele tem que ser um escândalo. Eu acho que ele tem que constranger a gente nesse ponto, de acreditar e ter certeza que Cristo, ele é o cabeça e Senhor de todas as coisas, né? E a gente só está aqui por causa dele, e para ele, né? E deixar Cristo conduzir a gente nesse sentido, né? Então, compartilha isso, né? Ouça isso mais vezes, se alimente disso e que você possa, compartilhando, você vai estar nos ajudando, né? A gente não tem fins lucrativos nenhum ainda, né? A gente não monetizou o canal, não tem propaganda no canal. Então, ajuda a gente a compartilhando conteúdo. Eu acho que quanto mais pessoas souberem disso, já vai ser maravilhoso, né? Sim. A gente termina falando, bem-aventurado o que ouve, o que guarda e o que fala sobre essa profecia. Bem-aventurado você. Alguma pergunta aí, Pedro?
Gente, pode colocar a pergunta lá. Se tivesse alguma pergunta, é bom que vocês se interajam aí durante os nossos próximos podcasts, tá bom? Vão ser um pouco mais rápidos, mas vão ser sempre com conteúdo bem legal aí, né? Bem legal. É isso, um beijão então? para todo mundo. Quero mandar um beijo especial aqui pro Manu. Manu, eu amo você e eu quero você nesses podcasts aqui sobre Apocalipse. com certeza. Um beijão para todo mundo que está acompanhando aqui, ó. A gente tá, o Paulo está acompanhando, o Manu, Wesley. a Sheila, o Wesley, a Legal. Jenny, Ó, pessoal de Moçambique também. pessoal vai de ver Moçambique, Portugal, Marisa, futuramente. Uau, Marisa. Beijão. bastante gente que acompanha, a Jenny, a Camila, Legal. todo mundo acompanhando aí. Um beijão para vocês Uau. e até domingo. Beijão. Até domingo. Beijo a todos vocês e até o próximo, que vai ser ao vivo, toda sexta-feira. E a segunda a gente vai lançar um gravado aí com uma obra biográfica de cada um. E se prepara, porque disso aqui futuramente vai ser um material bem legal aí que a gente está planejando, Vai. né? Provavelmente livro, né? Uau! Tamo junto. Beijão. Tchau.